Boa tarde. Esse vídeo é o segundo vídeo da série que eu pretendo fazer, né? Não sei se vai acontecer, mas de vídeos sobre Gênesis, porque é um livro incrível ali, a história da criação, e ensina muitas coisas pra gente a respeito de quem é Deus, de quem é o homem, da mulher, do homem, né, masculino, da criação, de como Deus quer que a gente viva. Então é muito fantástico aquele começo ali de Gênesis. O primeiro vídeo foi sobre Gênesis 1, de 1 a 26, que eu falei sobre o caos, sobre a ordem em meio ao caos. Você pode acessar dando uma olhada nos vídeos do canal, tem aí. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a semelhança de Deus no homem, sobre o muito bom de Deus que foi a realização da criação do homem. Onde está essa semelhança? O texto vai ser Gênesis 1, de 26 a 31. A Bíblia fala que Deus criou muitas coisas, mas após Deus fazer o homem, ele fala que aquilo era muito bom. Uma coisa curiosa é que existe uma diferença, algumas diferenças entre Gênesis 1 e 2. Eu vou enumerar algumas para a gente contextualizar melhor. Gênesis 1, ele tem uma forma a forma literária é uma poesia, tá? Gênesis 2 é uma forma de narrativa, então são tipos diferentes de literários. Uma outra coisa importante é que Gênesis 1 fala sobre a criação do homem, né? A palavra usada no versículo 27 diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra criou, Deus fala, o texto fala 3 vezes, né? A palavra criou. A palavra no hebraico é bará. E bará significa criar a partir do nada, criar a partir daquilo que não existe, trazer à existência. E essa palavra ela só é usada quando se refere a Deus criando. Nunca o homem vai criar dessa maneira, do nada. A gente cria daquilo que já existe, né? Mas Deus ele cria do nada. E em Gênesis 2, a palavra não fala de criação, não existe a palavra criar. Existe a palavra formar, modelar, em algumas traduções. Gênesis 2. A palavra em Gênesis 2:7 é yatzar, que significa modelar, formar, produzir, criar a partir do já existente. Então tem focos, abordagens diferentes em Gênesis 1 a respeito do homem e da mulher. Em Gênesis 2 tem outra abordagem. Quando a gente nasce, né, a gente precisa absorver valores, a gente precisa aprender a viver, aprender a conviver em sociedade, né? Senão a gente vira um selvagem se a gente não aprender, né? Então, você precisa absorver a sua humanidade, né? Além daquilo que você tem de corpo, de físico, você precisa também construir a sua moral, a sua ética, a sua forma de entender o mundo. O Guilherme de Carvalho, que é um filósofo e teólogo cristão, ele vai tratar isso como homem biológico e homem moral. Ele separa nesses aspectos, né? Você precisa desenvolver a sua feminilidade moral ou a sua masculinidade moral, também chamada de hombridade. Agora tem o jato aqui. Gênesis 1 vai tratar daquilo que é comum, daquilo que é semelhante, daquilo que é dividido entre o macho e a fêmea. John Piper, no livro Homem e Mulher Deus os Criou, na verdade é um livreto, tem 20 e poucas páginas, mas é interessante. Ele fala assim: se Deus nos criou a sua imagem como homem e mulher, isso significa igualdade de importância, de dignidade, de respeito mútuo, harmonia, complementaridade e destino unificado. Então, não estou dizendo que não existem diferenças entre homens e mulheres. Claro que existem, e Gênesis 2 vai tratar muito bem disso. Mas em Gênesis 1 está falando daquilo que é semelhante. Os dois são semelhantes a Deus, os dois unidos são semelhantes a Deus. E
E o cuidado de Deus e o amor de Deus foi o mesmo para ambos, porque ambos vieram de Deus, né? Gênesis 1, a palavra usada é macho e fêmea. A palavra original é zakar para o homem e nekevá para a mulher, né? Tá falando ali do macho e da fêmea. Já em Gênesis 2, quando lá no final, no versículo 23, quando Adão ele fala varoa, né? Na verdade, algumas traduções dizem mulher, se chamará mulher, mas a palavra é varoa. Ish para homem, isha para mulher, varoa. Essa palavra ela trata da plenitude, né, da formação. Quer dizer, é um homem não só biológico, não só físico, mas é um homem total, né, moralmente, eticamente. Então, isso que é um varão, né? É um homem que tem hombridade, né? A palavra é diferente no capítulo 1 para o capítulo 2. Um exemplo, né? Um bebê ele passa a existir quando no ato da concepção ele existe, né? Mas ao longo da vida ele é formado, ele não chega no mundo pronto, sabendo tudo, sabendo viver, sabendo se relacionar, né? Um tempo atrás eu falei isso com uma amiga minha da Bahia, que Deus ele ficou um tempo com Adão porque sem Eva, porque Adão precisaria estar pronto para a chegada de Eva, né? Então ele foi ali exercendo o papel de pai na vida de Adão. O próprio Deus foi o pai de Adão, ensinando Adão como lidar com os animais, como cuidar da natureza. Então teve um tempo ali de Deus com Adão. E aí se trata da formação, né? Adão sendo totalmente, até se tornar um varão. E aí quando ele se torna um varão, ele atinge a sua maturidade, ele recebe Eva. Uma outra coisa é que a palavra Adão, em Gênesis 1, ela não está se referindo somente ao homem. Um pouco estranho a gente ver isso, que a gente acostuma que Adão é o homem, né? Mas Eva, ela só recebe o nome dela, ela só é chamada de Eva após o pecado, né? Antes do pecado, Adão era o macho e a fêmea. Você vai ver isso no versículo 26, no versículo 27. No versículo 27 vai estar exatamente escrito, quando fala Deus criou o homem, está escrito na Bíblia Adão. Deus criou Adão. E Adão, o homem, ele representava a humanidade, né? Adão era a humanidade e era macho e fêmea. Já no versículo 26 você vai ver Deus abençoando o homem. Fala que o homem domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move. E essa bênção, no versículo 29, é repetida para o homem e para a mulher. Ou seja, a mesma bênção do versículo 26 é repetida no versículo 29. Só que no 26 está falando o homem. O homem ali é Adão. Adão, abençoou Adão. Quem era Adão? No versículo 29 você vê que a bênção foi para ambos. Então, Deus ele olhava ali e ele viu uma união perfeita de duas pessoas, né? Igual a ele próprio. Deus ele é uma união perfeita de três pessoas, né? Um Deus triuno que nós cremos. Outra coisa também desse texto é que sobre a ordem, né? A ordem de domínio do homem sobre a terra. Versículo 28, Deus ele abençoa o homem e a mulher e ele fala, olha, submetam e dominem a terra. Então a ordem foi para ambos trabalharem como um só, ambos trabalharem como uma unidade em prol desse governo, em prol desse domínio. Você vai ver lá em Gênesis 3,16 que o domínio do homem sobre a mulher foi uma maldição, né? Por consequência do pecado. Então lá em Gênesis 3,16, Deus ele fala para a mulher, olha, o seu marido dominará sobre ti, né? E por isso que a gente vê, historicamente, não tem como negar, né? Uma opressão em cima da mulher por causa do pecado, né? Mas no versículo 28,
Deus está falando para os dois, não só para um, nem só para o outro. Então os dois têm a mesma missão, os dois com a mesma missão. Outra coisa é a gente discorrer sobre o que significa semelhança de Deus, né? Porque às vezes fica meio mal compreendido esse texto. Deus, como eu falei no começo, ele é muito bom, ele é a melhor coisa que existe, né? Então, quando ele coloca a imagem dele no homem, isso é muito bom, porque isso glorifica ele, isso é colocar a imagem de Deus na terra, colocar um ser que é a imagem dele na terra, né? Mas o pecado, ele distorceu essa imagem, né? Então não é que o ser humano não tem mais, mas ele tem essa imagem borrada, manchada, né? Como se você pegasse um papel liso, limpo, e aí você amassasse e desamassasse. Ele fica com a marca do pecado, sabe? Mas Jesus Cristo, ele aponta para isso, ele aponta para a redenção da humanidade, para a transformação da humanidade, no sentido de recuperar essa natureza original do homem, que era totalmente semelhante a Deus. Uma outra coisa é que quando fala semelhante, né, fala da semelhança no versículo 27, tá falando do macho e da fêmea, sabe? Deus, o homem que ele criou, a humanidade que ele criou, macho e fêmea, era a semelhança dele. Então não era só um separado do outro. Tá falando de ambos juntos, né? Legal que o casamento é uma imagem fantástica. Ele é um retorno do homem ao propósito inicial, à condição inicial antes do pecado. Ele aponta, né? Ele lembra essa condição. E ele também aponta para o futuro, aponta para uma realidade que ainda vai vir. Lá em Apocalipse 19:7, é isso mesmo, 19:7, vai falar das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a igreja. E Paulo, ele é fantástico quando ele fala, né, de Deus, ele de uma maneira misteriosa e fantástica, né? Paulo fala que é um mistério. Colocou um símbolo no casamento, onde representa o relacionamento de Deus, do próprio Cristo, com o seu povo, sabe? Onde Cristo, ele se entrega por completo e o seu povo também precisa se entregar por completo. Uma curiosidade é que em Gênesis 5:3 você vai ver que fala que os filhos de Adão foram a imagem e semelhança de Adão. Não fala que foi a semelhança de Deus, né? O homem recriou a si próprio. Com a nossa capacidade de criação, a gente pegou algo perfeito que Deus tinha criado e a gente recriou de uma forma distorcida. Como eu falei, a gente tem essa imagem, mas a gente não pode usar, desfrutar dela completamente, como era antes do pecado. Alguns exemplos de coisas, características que nós temos semelhantes a Deus, é a característica de governo, de domínio sobre a natureza, sabe? De poder criar também, de sermos livres, da gente ter unidade, da gente ter comunidade. Quando eu falo a humanidade, eu estou usando o singular para falar de várias pessoas. Então isso é uma característica também de Deus. Então a gente herdou essa característica de podermos ser um sendo vários. Isso também está presente no casamento. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem, ele é corpo, alma e espírito, segundo a Bíblia, né? Então ele também herdou essas três dimensões, né? No sentido de ter três dimensões. O homem herdou a inteligência, o intelecto, a capacidade de criar, a moral, o senso de moral. A gente também tem capacidade de julgar, porque Adão, ele era o governante e ele também julgava, né? Ele dizia como as coisas tinham que ser ali no jardim, ele governava. E nós temos a capacidade de julgamento, nós fazemos isso até além do que a gente devia fazer, né? E de uma maneira errada, né? Mas essa capacidade, você não vê um cachorro julgando, um gato julgando, um passarinho voando julgando se tá certo, se tá errado, entendeu? Isso daí a gente herdou de Deus, mas como eu falei, tá corrompido. Então é isso aí, no próximo vídeo eu vou falar sobre a formação do homem, o que é ser homem,
quais são as particularidades da criação do masculino, da formação do masculino por Deus em Gênesis 2. Então é um assunto bem legal também. Tá, e esse monte de coisa que eu falei não tô tirando assim da minha cabeça, né? Foi fruto de estudo, de assistir vídeos, de ler livro, etc. E eu sei que eu falei rápido, porque são coisas que dá pra você ficar bastante tempo ainda ruminando, como diz minha mãe. Mas é um pontapé pra gente pesquisar, estudar, entender como Deus vê a gente e qual o propósito original dele pro ser humano. Falou!